Nessa aula nós vamos colocar um Enscape para funcionar. Bom, então vamos lá. Essa aula aqui ela encerra essa primeira parte aqui, que seria uma parte introdutória. E nessa aula eu vou te mostrar o que é que a gente precisa fazer para colocar o Enscape para funcionar. E aí a gente vai passar para o método propriamente dito, né? Aí eu vou começar a te ensinar o método de renderização com o Enscape combinado com o SketchUp propriamente dito. Tá bom? Então vamos lá, são 3 os pontos principais que eu quero que você tenha em mente aqui com essa aula, tá? São os 3 pontos principais aqui dessa aula. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, como é que a gente faz para ligar o Enscape? Isso você já sabe, a gente precisa vir aqui nesse botão, tá? Iniciar Enscape. Eu tô com a minha cena aberta aqui, normal, não tem nada demais aqui. E eu vou clicar nesse botãozinho Iniciar Enscape. Na hora que eu clico nesse botãozinho, ele vai gastar um tempo carregando a cena lá dentro do Enscape. Na verdade, ele está exportando a geometria, exportando os materiais, ele está exportando tudo para a linguagem do Enscape, né? E pronto, já ligou o Enscape, a gente já consegue perceber o Enscape aqui desse lado, tá? Eu vou desligar aqui essa telinha de atalhos, né? Aquela colinha ali, e pronto, ele está ligado. Primeira coisa que você precisa ter em mente aqui, primeira coisa, é a qualidade dessa visualização, tá bom? Então, se o seu computador tiver equipado com uma boa placa de vídeo, por exemplo, esse notebook aqui que eu estou utilizando para gravar esse curso, ele tem uma placa de vídeo RTX 2060 com 2 GB de memória RAM, então é uma placa de vídeo muito boa, tá? Mas eu rodo o Enscape também no meu notebook antigo, só que aquele notebook antigo ele tem uma placa GT 740M de 2 GB de memória e naquele caso ele não consegue trabalhar com uma qualidade dessas, tá? Então a gente precisa diminuir essa qualidade, tá? E como é que a gente faz isso? A gente precisa vir aqui em cima em configurações visuais. Só que, reparem, na hora que eu clico aqui, puf, sumiu aquela janela, né? Sumiu aquela janela. E aí a gente vem para o primeiro ponto. Diogo, não dá para ficar trabalhando assim. Cadê a janela? A janela existe, olha lá, ela foi para trás. Tá? Então, se você tem 2 monitores, problema resolvido, né? Você vai colocar essa janelinha no segundo monitor. Deixa eu tentar diminuir aqui. Pronto, você vai dividir em 2, né? Metade do monitor fica aqui com o SketchUp aberto e a outra metade fica com o Enscape aberto. Você pode, inclusive, diminuir essa proporção, né? Então, uma parte fica com o SketchUp e outra parte fica com o Enscape, tá? Isso daqui é uma boa ideia. Se você tem 2 monitores, ótimo. Se você tem um monitor ultra wide, você vai conseguir fazer isso também. Agora, se você tem um monitor pequenininho, como é o meu caso aqui, eu tô com um notebook de 15 polegadas aberto. Aí fica difícil fazer esse tipo de coisa, né? A área de trabalho aqui do SketchUp vai ficar muito apertada. Então, o que eu gosto de fazer? Deixa eu voltar esse cara para cá, deixa eu maximizar aqui o SketchUp. Repare que ela foi lá para trás de novo, né? Muito chato isso, muito chato. Então o que eu fiz? Eu instalei um programinha, já falei sobre ele anteriormente, se chama TurboTop. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui em cima, TurboTop. Na hora que a gente liga ele, ele vai aparecer aqui embaixo. Provavelmente no seu computador essa barra aqui está aparecendo na horizontal, né? Mas aqui embaixo você vai ver o iconezinho dele, olha lá, TurboTop. Na hora que eu clico nesse ícone com o botão esquerdo do mouse, ele vai aparecer uma lista com todas as janelas que estão abertas aqui no meu computador. E aí eu vou escolher essa janelinha aqui, Enscape. Na hora que eu seleciono ela, puf, pronto. Essa janela vai ficar por cima de tudo. E aí eu posso clicar em outros programas, posso inclusive minimizar os outros programas e ela vai continuar aberta, tá? Então esse TurboTop, ele ajuda muito a galera que utiliza notebook, beleza? Então essa é a primeira dica dessa aula, anota. Tá? Anota. Se você tem um caderninho, já anota no seu caderninho. Se você tem algum lugar que você gosta de anotar aí as suas observações, anota. Tá? Porque isso aqui é importante. Se você tem aí um monitor pequeno, utilize o TurboTop e isso vai facilitar bastante a sua vida, né? E aí, com relação ao tamanho, isso já vem aqui a segunda dica, tá? Com relação ao tamanho. Ela está um pouco grande, né? Não precisa ser desse tamanhão. Então eu vou deixar ela menorzinha. Eu deixo ela menorzinha aqui no canto. Por quê? Porque isso daqui é só uma prévia, tá? Isso daqui é só uma prévia. Vou deixar ela quietinha aqui no canto. Olha só. Quietinha aqui no canto. Uma coisa que eu gosto de fazer, tentar deixar ela mais ou menos no mesmo formato que a gente vai renderizar. Não se preocupe que eu vou te ensinar a fazer isso daqui a pouco, tá? Mas repare que essa cena aqui ela é mais vertical, mais quadrada.
Então eu vou tentar deixar ela mais vertical, mais quadrada, tá? Ah, não tá batendo, Diogo, não tá batendo. Vamos fazer aquele truquezinho dele sincronizar a visualização. Olha lá, agora ele sincronizou. Olha lá, legal. Deixa eu deixar mais ou menos assim. Ah, agora tá parecida, né? Olha aquele quininha ali, aquela quininha. Tá aparecendo os livros e tal. Olha só, pequenininho, né? Acho que ficou pequeno demais. Vamos aumentar um pouquinho mais. Aí, beleza. E aí deixa ele aqui no cantinho, tá? Então, a segunda dica dessa aula é: não deixe essa janela muito grande, tá? Porque quanto maior a janela, mais recursos o Enscape vai usar do seu computador. E o terceiro ponto, que é aquele que eu comecei a falar no começo, que é a qualidade. Então, se o seu computador tem condições de manter essa visualização aqui na qualidade ultra, maravilhoso. Não tem? Põe em alto. Não tem? Põe em médio. Não tem? Põe em esboço. Tá? Repare que a qualidade aqui ela vai caindo, né? Ela vai caindo a qualidade, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Você vai trabalhando com ela dessa forma e aí, à medida que você for melhorando aí os recursos no seu computador, você vai aumentando essa qualidade, tá bom? Não tem problema. Mesmo no esboço, a gente tem uma qualidade interessante aqui na nossa préviazinha, tá? A gente vai conseguir desenvolver todos os materiais e tudo, tá? É impressionante, tá bom? Agora, quando você for renderizar a imagem final, joga no Ultra, tá? Mesmo computadores com placas de vídeo mais simples, jogue no Ultra somente para renderizar a imagem final, então, tá bom? Deixa eu desligar aqui aquele efeito de profundidade de campo. Aí, para ela ficar um pouco mais nítida aí. Agora tá mais nítidazinha, né? Com aquele efeito de profundidade de campo dá a impressão de que tá tudo fora de foco, né? Pois bem, agora tá legal. Tá em qualidade ultra. Se o seu computador não tem condições, joga no esboço e põe em ultra somente na hora de renderizar a imagem final, tá? E isso é importante, tá? Para renderizar a imagem final, tenta colocar no mais alto que você puder. Beleza? Então essas foram as 3 dicas dessa aula, que é para a gente poder encerrar essa parte introdutória e a gente partir para a prática, partir para o método propriamente dito. Primeira coisa, Turbo Top, para manter essa janelinha aqui em cima de tudo. Segunda coisa, mantenha essa janela num tamanho aí que você utilize, não deixa ela grande demais, porque isso daqui utiliza recurso. E o terceiro ponto é qualidade, tá? Se você tem condições de manter no Ultra, maravilhoso. Não tem, vai diminuindo até deixar na qualidade que o seu computador consegue suportar. Perfeito? Bom, com isso nós encerramos essa aula. Se você gostou, não se esqueça de avaliar. E agora a gente vai começar o método propriamente dito. Estou bastante ansioso para começar, que isso aqui vai ficar bem legal, tá bom? Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.